Primeira pergunta, vamos lá, reverendo. Que conselhos você daria para famílias que já se sentem engolidas pela cultura e querem retomar os fundamentos aí da cosmovisão, das histórias, da narrativa bíblica nos seus lados? Todos nós, em alguma medida, já somos engolidos pela nossa cultura. Nenhum de nós é imune ou não foi ainda, de alguma maneira, moldado pela forma de pensar desse século. Nós estamos aqui, é a água que a gente bebe, é o ar que a gente respira. O que você precisa acima de tudo, estar voltando cada vez mais para as Escrituras, das formas ordinárias mesmo. Se a sua família não está levando ainda a sério a frequência ao culto público, e a frequência fiel mesmo, a gente vai quando dá. Não, vamos lá. Nosso compromisso familiar é esse, a gente está no culto público. A gente está lá ouvindo a palavra de Deus. A gente fica para a escola dominical, a gente usa essas ferramentas comuns e ordinárias que Deus nos deu. Você pode, na sua casa também, além disso, estar estudando a Bíblia com a sua família. Às vezes a gente dificulta essa questão do culto familiar, achando que precisa ser, um negócio super elaborado, de 1 hora, de perguntas e respostas profundas. E Deuteronômio 6, o texto que a gente leu mais cedo, ele fala sobre sair e chegar. Você, quando leva seu filho para a escola ou busca na escola, você fala sobre Deus, você pergunta, como que foi a aula? Eu aprendi sobre tal coisa em geografia. Fulano foi chato comigo no recreio. Perceba que todas essas coisas podem servir para você conversar sobre Deus a partir delas. Como que Deus espera que a gente lide com um colega que está xingando ou fazendo bullying com a gente? Como que Deus espera que a gente lide com um colega que mentiu? O que Deus fala sobre esses assuntos que a gente estudou hoje na aula de ciências? Será que fala alguma coisa? Então, Deuteronômio 6 ensina para a gente que falar sobre o Senhor e as coisas do Senhor, para moldar a nossa mente, não pode ser algo que acontece apenas no domingo. Tem que acontecer no domingo. Mas se ficar só nisso, você passa a semana toda ouvindo outras vozes, outras histórias, e não, em vez de estar avaliando todas as histórias pela palavra de Deus. Podemos assistir, por exemplo, um filme. Não tem nenhum problema se assistir um filme aí de ação, de comédia, de alguma coisa. Mas é uma boa conversar com os meninos depois. Fala, filho, o que você achou que aquele filme ensinou? Ensinou tal coisa. Você acha que isso combina com o que a Bíblia ensina? Não, né? Não estou dizendo que você só pode assistir filmes que combinam com o que a Bíblia ensina. Inclusive é muito útil, às vezes, ver um que discorda mesmo. Para que você mostre, olha aí, filho, a ideia de felicidade naquele filme que a gente assistiu. Qual é a ideia de felicidade? Pois é, né, pai? Aquele filme ensinou que a ideia de felicidade é ter dinheiro quase que infinito. Pois é, será que é isso que a Bíblia fala sobre felicidade, sobre o dinheiro? Não é não, pai? Não, vamos ver o que a Bíblia fala? Perceba, você usa as histórias desse mundo para levar as crianças ou adolescentes a refletir sobre como a Bíblia fala que o mundo funciona. A gente entende, né, que a serpente acabou sendo ali a primeira mentirosa, né, contadora de histórias, se enganou, de fato, o primeiro casal. Isso continua até hoje, né? É verdade. Essas mentiras. Algo que eu tenho feito com as minhas meninas, e eu aprendi foi no seminário com a professora Ivonete, não sei se você lembra dela? Sim. Ela falou assim, para a gente fazer tudo teocêntrico, todas as coisas que nós vemos, entendemos, nós buscamos trazer para Deus. O que Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre aquilo? Aconteceu tal coisa na escola. O que Deus ensina sobre essa questão, né? Então, Deus é a nossa referência. Isso nos ajuda, então, a ir retomando aí, né? Vacinando as nossas crianças quanto às questões desse mundo. Perfeito. Outra pergunta. A cosmovisão cristã vê a história como uma grande narrativa, né? Criação, queda, redenção e consumação. Como essa estrutura ajuda uma família a lidar com as crises e pressões dos tempos modernos? Ajuda por meio de ser a própria explicação de por que o mundo é do jeito que é. Essa parte é muito importante e fala o que ele deveria ser. Todos nós estamos num contexto de crise o tempo todo. Às vezes são crises familiares, às vezes são crises econômicas, às vezes crises políticas. Em certos países, crises militares, né? Felizmente a gente não é um país em guerra, mas muitos irmãos nossos vivem em países em guerra. E a Bíblia, a forma cristã ou bíblica de enxergar a realidade, vai ajudar a gente a entender por que as coisas estão assim e qual é o caminho para a resolução.
Então a gente tem uma noção bíblica de por que o homem faz isso, por que a mulher faz aquilo, por que a cultura está nesse caminho. Isso ajuda a gente a ficar menos desesperado com as coisas. E lembra que eu falei mais cedo na palestra que a Bíblia tem uma visão mais otimista e mais pessimista do avanço desse mundo? A gente não tem esperança de que o homem sozinho vai resolver os problemas da cidade, ou da sociedade, ou do país. Não temos. Mas a gente crê que Deus vai resolver. Então a gente pode, ao mesmo tempo que se livrar das falsas esperanças idólatras, a gente pode se agarrar à verdadeira esperança do que resolve o mundo. O ser humano precisa de Deus, né? No fim das contas, né? Precisa de se Deus voltar mesmo ao Criador. Uma pergunta aqui bastante interessante, que eu acho que toca na questão bem aflorada dos nossos dias. Fala assim, sobre o desafio político dos nossos dias. E aí tá bem específico. Se a direita e a esquerda política são narrativas seculares, a associação cristã, o ativismo político, pode ser considerado um desafio? Como o pastorado pode abordar esse tema, tendo em vista a política ser uma questão de difícil abordagem? De fato, política é sempre um assunto tenso, né? Seja em que for, seja no grupo de zap da família, seja na igreja, seja como for, a gente vive as tensões políticas e partidárias o tempo todo. E eu acho que o cristão ele tem que ter um compromisso com a Escritura sobre tudo. Nunca com um partido ou com um político específico. E mesmo os espectros direita e esquerda, eles são construções sociais ou construções políticas que inclusive mudam com o tempo. O que você chama de esquerda hoje não é exatamente o que era a esquerda 100 anos atrás, essas coisas vão mudando. O que você chama de direita também não. Então é muito simplista você falar assim, não, eu sou isso porque eu sou cristão. Sendo que a Escritura vai desafiar todo e qualquer partido e toda qualquer linha política criada pelos homens a se adequar de alguma forma e ser desafiada de alguma forma. Então acho que a gente tem que ter primeiro de tudo esse compromisso com a Escritura. Muito mais do que com um candidato ou com um partido, com a Escritura. E ela deixá-la moldar a nossa mente. E ela julga todas as coisas, e ela não é julgada por ninguém. A gente percebe isso, né? Que muitas vezes colocamos a nossa esperança, a nossa felicidade num determinado político, né? Quando Cristo, né, é de fato a nossa esperança. Outra pergunta aqui, como vivemos a nossa fé, como vivemos a nossa fé ajuda o cristão a construir novas histórias? Legal, acho que a gente pode pensar na nossa própria história de vida, né? Muitas pessoas são marcadas por coisas que viveram e tem coisas que gostariam de esquecer e não conseguem, e coisas que a gente olha e fala assim, puxa vida, isso aí quebrou minha vida de alguma maneira. E não diminua isso de maneira nenhuma. Nossas vidas são marcadas e todos nós temos cicatrizes, sejam físicas ou emocionais, todos temos. Agora, o que o Evangelho pode fazer quanto a isso? O Evangelho pode mostrar para você, primeiro, que Deus é capaz de mudar a direção da sua história. Você não precisa viver definido pelo mal que fizeram contra você e nem pelo mal que você fez. A redenção é a proposta do Senhor de fazer novas todas as coisas. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, é uma coisa nova foi feita. Sim, as cicatrizes estão aí, mas elas não precisam mais definir o que eu sou. Eu posso ter um novo caminho de entender, eu pertenço a Cristo, eu vou andar na direção de Cristo, algumas coisas ainda doem, o joelho ainda estala, algumas memórias ainda são disparadas por certas situações, mas Deus coloca Cristo na sua história para que esse seja o grande evento e mais marcante de todos, o que coloca todos os outros em perspectiva. Não é que todas as outras coisas sumiram para sempre, mas elas são redefinidas agora que você pertence a Cristo. Excelente. Algo que nós podemos perceber, seja com outras famílias, outras pessoas, é a questão, por exemplo, de pais e filhos, né? E a família tem lá um filho rebelde, cresceu na igreja, mas saiu da igreja e a gente às vezes pensa, poxa, contei as narrativas bíblicas, ensinei, fiz o meu papel, mas meu filho não quer saber do Evangelho. Alguma outra narrativa tomou a mente dele e agora? Né? Qual que é a nossa esperança?
como um pai deve agir numa situação como essa? Quando um filho ou uma filha está longe dos caminhos do Senhor, né? Claro, é uma situação muito dolorosa para qualquer pai. Qualquer pai, qualquer mãe cristã que vê seus filhos se afastando dos caminhos do Senhor, sente isso, porque a gente não quer isso de maneira alguma. Eu creio que varia um pouco se a gente está falando de uma criança que ainda depende de você para ir, para sair, se você ainda está nesse nível de é minha responsabilidade guiar meus filhos. Então você vai continuar levando-a para a igreja e ensinando a palavra de Deus, goste ela ou não. Você vai buscar ser sábio com isso, usar esses momentos, como você falou, fazer toda a vida ser teocêntrica. Mas chega um ponto, por exemplo, seu filho adulto abandonou o Senhor, você não tem como obrigá-lo e falar assim, não, nós vamos para a igreja sim, vamos lá, e vou passar na tua casa às 8h30, esteja pronto, senão vou te arrastar, vou te botar embaixo do chuveiro e te dar banho e te vestir. Então chega um ponto em que você tem que confiar que você, diante de Deus, fez o melhor que você pôde. Confiar que a Bíblia fala que o caminho geral é que os filhos dos crentes pertencem ao Senhor também. Saber que por vezes acontece a história do filho pródigo mesmo. Lembra da parábola do filho pródigo? Isso acontece todos os dias. Filhos que, embora criados na casa do pai, se decidem por abandonar o caminho do Senhor e viver a vida regalada ou viver a sua vida longe de Deus. E pedir ao Senhor que um dia os traga de volta. A gente não desiste, a gente segue orando, a gente segue pedindo. Dói, mas a gente tem que se lembrar que nossos filhos são primeiramente do Senhor e não nossos. E que o maior interessado em que eles andem no caminho do Senhor é o próprio Senhor Deus. Até mais do que a gente. E que talvez o Senhor permita que eles andem longe um tempo e vai ser dolorido. A gente mantém as portas da casa abertas. A gente de vez em quando os lembra de que Cristo segue de braços abertos para recebê-los. A gente mostra que a gente os ama, apesar de não aprovar os caminhos que estão seguindo. E a gente se oferece sempre como esse ponto de retorno. Filho, o dia que você quiser voltar, eu estou contigo para ir lá. E voltar a Cristo. Eu sou esse caminho para você, filho. Essa é a história de algumas pessoas, né, na igreja. A minha foi dessa forma, saí, me afastei. E a diferença que fez na minha conversão, eu ter sido criado no Evangelho, foi tremenda. Deus agiu, parece que tudo fez sentido, né? A vida fez sentido. Né? E de fato a narrativa bíblica, ela consegue encaixar muito bem com as nossas dificuldades. As sementes estavam todas no seu coração, né? Sendo lançadas por muitos anos. E quando o Senhor fez com que elas brotassem, elas já estavam lá, né? Isso mesmo. Exatamente. Uma última pergunta para a gente encerrar, tá bom? Não? Sorteio. O sorteio, né? O pessoal está esperando o sorteio. Gostaria de perguntar ao reverendo Emílio se ele recomenda algum livro, material, que auxilie a igreja a lidar com a realidade em que vivemos e não negociarmos os valores bíblicos. Se algum livro nos fortaleça aí diante dessas narrativas. Alguma recomendação? Olha, tem um livro do Timothy Keller que eu acho que é bem útil, que ele se chama A Fé na Era do Ceticismo. É bem sobre esse assunto que eu estou falando. Faz sentido você crer em Deus nessa era do ceticismo ou nessa era secular? É um livro bem legal, bem escrito, ele começa citando Star Wars, é bem legal. Então A Fé na Era do Ceticismo seria uma recomendação nessa linha aí, de pensarmos nessas falsas ideias desse mundo e como que a fé bíblica segue sendo verdadeira apesar disso tudo. Acho que é a editora Vida Nova. A Fé na Era do Ceticismo.